Ok, gente, boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos continuar com a nossa série de Mashiach e Redenção. Semana passada falamos sobre os profetas e essa semana nós vamos continuar falando sobre os profetas. E para a gente depois entrar nas profecias contemporâneas, enfim. Então, seguindo o Maimônides, nas leis que ele fala sobre a base da Torá, capítulo 8, eu vou ler e vou traduzir para vocês, ok? Então vamos lá. Primeira lei. Maimônides escreve, Moshe Rabbeinu, Lo iminu bo Israel mipnei otot shasah. Moisés, o povo acreditou nele, não foi porque ele abriu o mar, não foi porque ele fez chover pão no deserto, maná, ou que ele trouxe 10 pragas no Egito, não foi esse o motivo pelo qual o povo acreditou nele. Mas sim, ele fala, porque aquele que acredita numa pessoa, porque ele fez sinais ou milagres, lá no fundo ele não tem certeza se aquela profecia é verdadeira, se aquela pessoa é um profeta verdadeiro. Por quê? A pessoa pode fazer aquele sinal, aquele milagre, o pseudo-milagre, não de verdade, mas sim através de magia negra, bruxaria. Existem forças negativas na criação, forças da impureza. Tudo que Deus criou tem os dois lados, tem o lado da santidade e o lado da impureza. Então uma pessoa que conhece magia negra, bruxaria, também consegue fazer algumas coisas assim, alguns sinais, algumas coisas diferentes. Então, o povo não acreditou no Moisés porque ele fez milagres. Não foi por causa disso. Maimônides, ele fala que todos os milagres que Moisés fez no deserto, ele fez porque tinha necessidade daqueles milagres. Por exemplo, os egípcios estavam perseguindo os judeus. Ele fechou o mar e afundou os egípcios. Abriu para o povo judeu passar, pois fechou para poder salvar os judeus dos egípcios. Que mais ele fala? Tzarar no lemazon. O povo judeu precisava de comida no deserto. Orid lá netamad. Fez chover maná no deserto. Samu, tiveram sede. Bakalem eteven. Tiveram sede, tirou água da pedra. Kafru boadat Korah. Tinha rebelião do Korah e do seu pessoal. O que Moisés fez? Moisés abriu a terra e engoliu todo mundo. E assim, todos os milagres que Moisés fez, não foi para provar que ele era um profeta, mas foi necessidade mesmo. Então, pergunta o Maimônides, como é que eles... Obrigado. Pergunta o Maimônides, como é que então eles acreditaram em Moisés? Vamos pedir para o pessoal que está olhando aí na internet para curtir, compartilhar, para que mais pessoas possam participar também, ok? Então vamos compartilhar, gente. Avisar as pessoas que a aula está no ar. Então vamos lá. Maimônides, ele pergunta, por que o povo acreditou no Moisés? Acreditou por causa do Monte Sinai. E aqui tem uma coisa interessante, eu vou explicar primeiro, depois a gente lê. Se você prestar atenção, a única religião que começou com Deus, qual que foi? Foi a judaica. As outras religiões começaram como? Se levantou um pseudo-profeta e falou que Deus se revelou para ele, ou só para o grupinho dele, e falou que, olha, a religião judaica não é mais a verdadeira. O Deus já desistiu dela, agora Deus teve outra ideia, Deus mudou de ideia, e assim por diante. Então começou todas as religiões com pseudo-profeta, ou com um pequeno grupo de pessoas, amigos daquele profeta. Como é que começou a religião judaica? Tinha lá 600 mil famílias numerosas aos pés do Monte Sinai. As famílias eram numerosas porque eles chegaram no Egito com 70 almas, 70 pessoas, assim está escrito lá na Torá. E quando eles saíram, eram 600 mil famílias. Eles ficaram 210 anos, 6, 7 gerações. De 70 pessoas para 600 mil famílias, 600 mil homens, pais de famílias,
tem que nascer muita gente, certo? Ainda mais a gente sabe que o Midrash conta que na nona praga, na praga da escuridão, morreram 80% do povo. Eles não queriam sair, eles tinham medo de ir para o deserto, então eles acabaram falecendo. Então esses 600 mil famílias, era 20%, eram 3 milhões de famílias original, antes de saírem do Egito. Então de 70 pessoas para chegar em 3 milhões de famílias, tem que nascer muita gente. Eles tinham uma taxa de natalidade muito elevada. Enfim, então vamos dizer que eles tinham ali 5 milhões de pessoas aos pés do Monte Sinai. Sabe como é que é judeu? Normalmente tem 2 judeus, tem 3 opiniões, a gente fala. Tem muitas ideias. O povo tem muitas ideias. Um judeu, ele chega encontra o amigo dele na rua, o que ele fala? Shalom Aleichem. O que o amigo responde? O amigo fala, não é assim. É justamente ao contrário, é Aleichem Shalom. Então, o povo judeu tem muitas opiniões. Um fala isso, o outro tem que dizer, não é assim. Aqui tinham 5 milhões, 6 milhões de judeus aos pés do Monte Sinai. Imagina, se realmente não tivesse acontecido isso, que Deus se revelou ao povo judeu. Falou, pessoal, eu sou o eterno teu Deus que tirei da terra do Egito, não haverás outros deuses perante em mim, nós temos um pacto aqui, enfim. Nós temos um pacto aqui, pacto eterno. Se isso não tivesse acontecido, se não acha que ia levantar pelo menos um e falar é mentira, a maior prova que isso é verídico aconteceu é que a gente está 3.327 anos desde a entrega da Torá no Monte Sinai. 3.326, vai fazer 27 agora em maio, em Sivan, em junho, festa de Shavuot. Se não tivesse acontecido, pelo menos ia ter um que ia levantar e ia falar isso é mentira. Como todo mundo concorda, ninguém questiona isso. Outras religiões também ninguém questiona. Então aconteceu, Deus se revelou no Monte Sinai para todo o povo judeu. Falou, pessoal, sou Deus, estou aqui, vamos começar uma religião, eu sou Deus de vocês, vocês vão ser meus servos, temos uma relação assim, aqui, está aí, vocês são o povo, vamos lá. É a única religião que começou com Deus. Então foi aí, então, que o povo realmente acreditou em Moisés, como vai falar o Maimônides. Vamos ler aqui dentro. Minutinho. Ele fala aqui no Monte Sinai, fala o Maimônides, que nossos olhos viram, não escutamos de uma outra pessoa. Deus nem nos chamou, os nossos ouvidos escutaram Deus. A gente viu a Esh, o fogo, o Vekolot, Velapidim, as vozes, as tochas, enfim. Viu Nigash el-Arafel, Moisés, ele entra então dentro da neblina que pairava sobre o monte, uma neblina espessa. Vekol medaber elav, e a gente escutando a voz falando com Moisés. Moshe, lech, molem kar vekar. Moisés, vai, fala para o povo isso e isso. Certo? Não tinha naquela época algum... que a gente podia, ninguém podia dizer que naquela época teria algum alto-falante, alguma coisa escondida falando. 5 milhões de pessoas ali no deserto, escutando uma voz muito alta, falando com Moisés, fala para eles isso e aquilo. A gente viu. Vekaromer, assim está escrito em Deuteronômio 5, versículo 4, Panim bepanim, liberavai makam, face a face, falou o eterno vosso Deus com vocês. Venemari, assim está escrito também, no mesmo Deuteronômio 5, só que um versículo antes, não foi com os pais de vocês que Deus fez esse pacto, mas com vocês Deus fez esse pacto, com o pessoal que estava lá vivo no Monte Sinai. E ele continua, ele fala ainda, tem outro versículo, Êxodo 19, versículo 9, antes da entrega da Torá, Deus vem para Moisés e fala para Moisés, eis que eu venho a você na nuvem espessa, para que o povo escute eu falando com você, e também em você, Moisés, eles vão acreditar para sempre. Ou seja, que antes de Deus falar com Moisés, antes do povo escutar Deus falando com Moisés,
eles acreditavam até um certo ponto. Eles acreditavam com o pé atrás. Ele abriu o mar? Abriu. Mas será que não foi magia negra, bruxaria? Ele transformou água em sangue no Egito, primeira praga? Transformou. Mas o faraó, ele chamou os bruxos que tinham lá. Os bruxos também conseguiram transformar. Assim fala o Midrash. O Egito, ele era o polo assim mais avançado em bruxaria e magia negra. Eles tinham academias de ponta, bruxaria de ponta naquela época, terceira geração. Eles ensinavam já a fazer bruxaria e magia negra já na, como é que chama? Na pré-escola para as crianças. Então eles tinham tecnologia de ponta em magia negra. Então, antes eles ficavam com o pé atrás. Ok, transformou água em sangue, mas os bruxos também fizeram. Depois conseguiu transformar a água em sapo, tirar o sapo da água, mas os bruxos também fizeram. Na praga do piolho, os bruxos não conseguiram usar. Está escrito que Faraó, ele falou para os bruxos dele transformar areia em piolho, os bruxos não conseguiram, e falaram, Etz Belokim I, isso aqui é o dedo de Deus, isso aqui bruxaria não faz. Então, mas ok, mas até então o povo não tinha assim 100% que ele realmente é um profeta verdadeiro. Quando eles escutaram Deus falando com Moisés, falaram, opa, a gente está escutando aqui, a gente mesmo está vendo. Ele fala, isso parece o quê? Então, dale. Então, as próprias pessoas que viram, eles são as testemunhas que a profecia de Moisés é uma profecia verdadeira. Moisés não precisava nem fazer um milagre para eles, porque Deus falou com Moisés e viu, eles escutaram isso. Ok? E não precisou fazer nenhum milagre para provar que ele era um profeta. Maimônides continua explicando um pouquinho, ele fala que quando Moisés ele estava lá na sarça ardente, e Deus mandou ele para falar com o povo, e deu também aqueles milagres, transformar cajado em serpente, enfim, outra mão virou lepra. Então, Deus falou para Moisés, ele chamou Lecolecha, eles vão escutar sua voz no Egito, mas Moisés sabia que isso é uma coisa somente provisória. Moisés falou para Deus, En lo yaminu li. Moisés respondeu, eles não vão acreditar em mim. Então Deus respondeu, eles vão te acreditar, mas quando chegar no Monte Sinai, aí eles vão ter certeza disso aqui, que você é realmente um profeta. Ok? Ok. Então ele continua, Maimônides, e fala o seguinte, depois de Moisés, se levantar uma pessoa e faz um milagre, e depois vem falar que é um profeta e faz uma profecia, você vai atrás dele ou não? Então fala o Maimônides, a gente não acredita nele somente por causa do milagre, por causa do sinal que ele está dando. Isso não é uma prova totalmente contundente que é verdadeira. Certo? Só que o quê? Ele fala, existe uma mitzvah na Torá, que se vem uma pessoa que a gente sabe que é uma pessoa que tem todas as pré-condições, as características que falamos na aula passada, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que guarda todas as mitzvot, uma pessoa que ela não tem ligação com as coisas mundanas e está constantemente conectado lá em cima. Então, se vem uma pessoa dessa, que tem os pré-requisitos, e te dá um sinal, e aquilo acontece, então aí existe uma mitzvah da Torá para você acreditar nele. A Torá manda você acreditar nele. Pode ser que ele fez aquilo com bruxaria? Pode ser. Pode ser. Mas a Torá manda você acreditar nele. Ok? Ok. Muito bem. Então vamos lá. Agora ele continua, Maimônides, ele fala Davad barur mefurash batorá, olha só, é uma coisa
clara, uma coisa totalmente explícita na Torá, que as mitzvot que Deus entregou ao povo judeu são todas elas eternas para sempre. Elas são imutáveis. Elas são a vontade divina. E assim como Deus não muda, ele não sofre mudanças de acordo com as nossas atitudes, enfim. Assim também as mitzvot, que são a vontade de Deus, também não mudam. São eternas. Em Lashinui, ela não tem uma mudança. Velog Iraon, ela também não diminui. Você não pode falar, olha, antigamente era 613, agora são... Deus desistiu da metade, são só 300. Velotosefet, você também não pode falar, agora tem outra mitzvah nova que não era antes, agora não comemora mais Pesach, comemora outra festa. Você não pode falar uma coisa dessa. Como está escrito, fala o Maimônides, isso aqui em Deuteronômio 13, versículo 1, Et kol hadavar asher anochi metzaveh etchem, tudo que eu estou vos ordenando hoje, otot tishmiru lasot, vocês vão guardar para cumprir, lot osef alav, não aumente, velot igram mimeno, e também não diminua. Deus falou, estou te dando essas mitzvot, você não pode aumentar nenhuma mitzvah, nem diminuir. Você não pode falar, olha, isso aqui era no passado, agora Deus desistiu disso, ele teve outra ideia. Agora é assim. Deus desistiu desse livro, agora tem outro. Você não pode falar uma coisa dessa. Certo? Essa vontade do Eterno é uma coisa imutável. Venemari, está escrito, Niglot, lá no Levanei, na Adolam, Vasot et kol divrei Torazot, está escrito em Deuteronômio 29, versículo 8, e todas as mitzvot reveladas, parte revelada da Torá, que a gente pode entender, é uma herança para a gente cumprir para sempre, para a gente cumprir essas mitzvot. Ou seja, a gente não pode ficar inventando e falando que Deus mudou de ideia. Você sabe se Deus mudou de ideia. Deus não muda de ideia. Então fala o Maimônides, Alamadetashikol divrei Torah, mitzavim anu lasotam adolam. Maimônides, ele explica que todas as mitzvot da Torá, nós somos ordenados nelas eternamente. E assim está escrito também, Levítico 3, 14, o Katolam ledoroterem, isso aqui é uma regra eterna para todas as suas gerações. Ele traz ainda mais 7 outros lugares que está escrito que isso aqui é eterno, que não se muda. Está escrito também, Loba Shamayim I, Deuteronômio 30, 12, que a Torá não está nos céus. A Torá foi dada aqui embaixo. Foi dada aqui embaixo até o ponto que tem uma história no Midrash, Talmud, enfim. Que tinha os sábios, eles estavam discutindo sobre uma lei específica da Torá, de pureza, impureza, enfim, de um forno. Aí tinha um sábio que ele falou, isso aqui é puro. E todos os outros sábios falavam, não, é impuro. Ele falava é puro, os outros falavam é impuro. Começaram a discutir. Aí virou o sábio que estava contra todos os outros, aquele rabino que estava sozinho, falou, se eu estou certo, que o rio comece a subir em vez de descer, que a água corra para cima. E o fluxo começou a subir. Os sábios falaram, não, a gente não concorda com você, é impuro. Aí ele falou, mas se eu estou certo, então, que essa árvore aqui, que ela suba 50 cúbitos, 25 metros para cima, a árvore saiu do solo e foi assim para o céu, fez um milagre. Os sábios falaram, não, é impuro, a gente não concorda com você. Aí ele falou, então que lá dos céus eles falam que eu estou certo. Saiu uma voz lá do céu, assim, e falou que esse rabino, que era único, ele está certo. Os sábios falaram, a Torá não foi dada no céu, vai seguir o que a gente manda. Nem assim. A Torá foi dada aqui para baixo. Está escrito que na época do templo, como é que era feito o calendário? Era pela lua. Eles faziam uns cálculos diferentes como era hoje em dia. Hoje a gente tem um calendário prefixado. Na época do templo tinha que aparecer a lua, testemunhas, enfim. E o início do mês, se o mês anterior teria 29 dias ou 30, dependia do tribunal, do Sinédrio. Se o Sinédrio santificasse aquele mês, teria somente 29, e o dia posterior seria início do mês, Rosh Chodesh. E se o Sinédrio não santificasse, não seria. Seria dia 30, e o dia posterior seria Rosh Chodesh.
E está escrito que lá em cima o tribunal celestial fica esperando o tribunal aqui de baixo decretar para eles seguirem. Por que a Torá foi dada aqui embaixo? Então fala o Maimônides, você aprende daqui o quê? Que um profeta, ele não está autorizado a inovar nenhuma lei, nenhuma coisa. Não está autorizado. Certo? Porque a Torá não está nos céus, está aqui embaixo. Tem que seguir as regras. Então fala o Maimônides, portanto, se subir um homem, e tanto faz se esse homem é um judeu ou não judeu, ele vai fazer um milagre. Faz um sinal, e fala, olha, Deus me mandou, depois que ele fez o milagre, Deus me mandou, porque tem mais uma mitzvah nova que eu preciso ensinar para vocês. Né? Agora, preste atenção, pessoal, não é sábado, é domingo. Sei lá. Ele inventa alguma coisa. Ele fala, olha, pessoal, agora não precisa mais fazer, agora não tem mais problema de comer porco, pode comer porco, não tem problema. Ele faz um milagre, depois fala, vamos comer um porquinho. Agora não existe mais essa mitzvah, Deus se arrependeu. Ou que ele inventa uma explicação em uma das mitzvot que a gente não escutou de Moisés. Ele fala, não, olha, o que está escrito aqui é outra coisa, sem base nenhuma. Ele faz um milagre, ele não prova de acordo com a Torá a explicação dele. Ele fala, é assim. Ou se ele fala que aquelas mitzvot que nós somos ordenados por Moisés no Monte Sinai, elas não são mitzvot eternas para todas as gerações, são mitzvot temporárias. Então esse é um profeta falso, porque ele vem negar a profecia de Moisés. E na época do templo, quando tinha o Sinédrio, enforcavam um homem desse. Porque ele falou em nome de Deus algo que não foi ordenado, porque Deus ele ordenou somente para Moisés as mitzvot, e falou, como explicamos antes, que as mitzvot são eternas, e como está escrito em Deuteronômio 23, versículo 19, na profecia de Bilam, ele fala o seguinte, que Deus não é um homem para se arrepender. Então, é eterno. Se é assim, por que está escrito na Torá, Deus ele promete que eu vou botar mais profetas para vocês, como Moisés era. Ou seja, Deus fala que futuramente vai ter outros profetas como Moisés. Então ele traz aqui o Maimônides que a missão de um profeta não é fazer uma nova religião, mas sim fortalecer e fortificar o povo no cumprimento da Torá, no cumprimento da Torá de Moisés. Ok? Ou, por exemplo, um profeta, uma outra função que ele tem é aconselhar o povo em coisas materiais, mundanas. Faz guerra, não faz guerra. Compra isso, não compra aquilo. Ele traz aqui como aquela história do Saul, que ele foi procurar as jumentas do pai, e ele foi perguntar para quem? Para o profeta Samuel. E o profeta Samuel falou para ele as jumentas. Então, o profeta também para coisas materiais. No Tânia, num dos trechos do Tânia, o Admor Azakhen, ele escreve que quando vocês virem perguntar para mim coisas, entrar em entrevistas particulares comigo para perguntar assuntos, fala, não me perguntem assuntos materiais, só assuntos espirituais. Porque assuntos materiais são coisas de profetas. Como Saul, que foi procurar os jumentos, perguntou para o profeta Samuel. Mas vocês não me perguntam coisas materiais. Compro casa, não compro casa. Vendo carro, não vendo carro. Faço negócio, não faço negócio. Demoras aqui, ele falou, não me perguntem isso. Só que o pessoal continuou entrando, continuou perguntando, ele continuou respondendo. E assim também, assim era o nosso Rebbe também. Hoje mesmo, alguém abriu uma carta do Rebbe comigo. Então, a carta começava assim, o Rebbe falava, você me pergunta se é para comprar terreno, porque seus amigos também compraram, e parece ser um bom negócio. Então, o Rebbe fala, primeiro, se é verdade que seus amigos compraram, e não parece um mau negócio. E se você não precisa desembolsar toda a sua reserva para isso, então eu acho que é bom você fazer esse negócio. Então, estou perguntando para o Rebbe se é para comprar um terreno não sei aonde,
E o Rebbe dá para ele explicações, né? Você não vai acabar com a tua reserva, isso é bom negócio. Isso é coisa de profeta, não é coisa de... Certo? Então, isso é coisa de rabino. Se vier perguntar para mim, compra ou não compra. Eu não estudei economia, eu não leio jornal, eu não sei. A gente pode tentar conversar junto para ver o que é melhor. Mas o Rebbe falava, compra aqui, não compra aqui, faz isso, faz aquilo. Isso é coisa de profeta. Ok, então, vamos lá. E quando ele ordena para você fazer uma coisa, é uma mitzvah da Torá você escutar o profeta. E aquele que não cumpre, não escuta o que o profeta falou, ele tem pena de morte pelo tribunal celestial, não aqui embaixo. Ninguém, mesmo na época do Sinédrio, não matavam ele. Mas era uma coisa extremamente grave você não acatar as ordens do profeta. Não acatar o conselho do profeta. O profeta falou, você tem que fazer. Uma coisa muito grave não fazer. Shneman, como está escrito em Deuteronômio 18, versículo 19, e será o homem que não escutar as minhas palavras, Asher Idaber Bishmi, que o profeta vai falar em meu nome, eu falo a Deus, eu vou requerer o assunto, eu vou tomar satisfação, em português claro. Mesma coisa, se o profeta, ele próprio não cumpriu a sua própria profecia, também ele tem pena de morte. E aquele profeta que Deus mandou ele falar, e ele não falou, também é pena de morte. Ele não pode ficar quieto, tem que ir lá e falar. E também ele continua, se o profeta falou para a gente, ele traz uma coisa interessante. Você me pergunta, bom, tinha o profeta Elias no Monte Carmel. Ele fez lá um sacrifício, não foi? Teve aquela história, tinha 250 sacerdotes daquela idolatria do Baal. Eles fizeram um teste para provar quem é o profeta verdadeiro. Os sacerdotes do Baal pegaram lá um boi, o profeta Elias tinha que pegar um boi, os 250 sacerdotes do Baal tinham que pegar um boi, eles iam bater sobre um altar lá, e aquele que viesse um fogo do céu e consumisse o sacrifício, é uma prova que eles são verdadeiros. Os 250 sacerdotes do Baal ficavam o dia inteiro tentando fazer com que queimasse o boi deles. Bateram, eles fizeram um túnel subterrâneo, tentaram botar fogo, não pegou. Está escrito lá eles tentaram fazer de tudo para botar fogo escondido, não conseguiram. Já era de tarde, o profeta Elias falou, me traz meu boi, joga bastante água aqui, jogaram água. Ele abateu o boi, ele rezou, falou, Aneni Hashem Aneni, Deus me responda, e veio um fogo do céu e consumiu o sacrifício dele. Só que você pergunta, tem uma lei, que uma vez que foi construído o templo, então não poderia mais ser, uma vez que foi escolhido lá em Jerusalém, não poderia ser feito um sacrifício fora do local. Uma vez que foi feito, tinha lá os tabernáculos, não podia ser feito um sacrifício em qualquer lugar. E ele fez. Como é que o profeta Elias fez um sacrifício fora do local? Então ele explica aqui, o Maimônides, que essa é uma outra regra, que se vem um profeta e fala para fazer uma mitzvah, ou algo que não pode, ele ficha provisoriamente, é uma mitzvah escutar o que ele fala. Assim a gente escutou dos sábios, de geração por geração, desde o Monte Sinai, se vem um profeta e fala para você fazer algo que não está escrito na Torá, ou que contradiz algo da Torá, se é somente pontual, só aquela vez, você escuta, como o profeta Elias, com exceção de idolatria. Qualquer coisa ligada à idolatria, se um profeta fala, olha, vamos só hoje lá na missa, pena de morte. Ok? Ok.
como está escrito, Deuteronômio 18, 19, Elav Tishma, você vai escutar o profeta. E ele fala, se a gente tivesse escutado do profeta Elias, vamos abolir o que está escrito na Torá, que não pode, não não faça seu sacrifício em qualquer lugar. Se o profeta Elias falasse, olha, não tem mais essa mitzvah, então a gente não ia escutar a ordem dele. Moisés falou que não, como é que você fala que sim? Se Moisés falou que não pode, é para sempre. Ok? Mas ele falou, somente hoje eu vou fazer aqui fora, para provar para os profetas do Baal, os sacerdotes do Baal, que eles são mentirosos. Ele não mudou a Torá, ele só abriu uma exceção para um caso isolado. Exatamente. Nessa situação, pode. Quando tem um profeta, que a gente sabe que ele é profeta como o profeta Elias. Ok. Ok. Mas se ele vir e falar, não, agora não existe mais essa mitzvah, na época do templo, era a pena de morte por estrangulamento. Ok. Como a gente falou, a única exceção é qualquer coisa ligada à idolatria, que mesmo momentaneamente, pontualmente, a gente não escuta um profeta. Ok? Muito bem. Continuando. Mais um pouquinho. Ele traz, qualquer pessoa que se levantar e fala, olha, Deus me enviou a vocês. Eu me lembro quando a gente fez a exposição do templo, então teve um lá que veio e me deu um cartãozinho, estava escrito no cartão dele, Messias. Falei, muito prazer, Jacob. Falei, não, eu sou o Messias. Sou o Messias verdadeiro. Falei, acho que é um caso psiquiátrico. Mas se levantou e falou, eu sou um profeta. Deus me enviou. Então o Maimônides fala, ele não precisa fazer nenhum milagre ou nenhum sinal que nem fez o Moisés, ou que nem fez o Elias, ou que nem fez o Eliseu. Ele não precisa mudar o curso do mundo, da natureza, não precisa abrir o mar ou ressuscitar defunto, não precisa. O que ele precisa fazer? Ele precisa sim falar coisas futuras que vão acontecer, e as coisas têm que acontecer 100%. Portanto, quando vem uma pessoa e fala, olha, que a gente conhece, que ele é uma pessoa apropriada para ser um profeta, pela postura dele, um sábio, um temente a Deus, uma pessoa que está totalmente conectada com Deus o tempo inteiro. E ele não está vindo aqui aumentar uma mitzvah ou diminuir outra mitzvah, mas sim, ele está servindo a Deus e está incentivando o povo a servir a Deus. A gente não fala, então, se você é realmente um profeta, me abre o mar aqui, ou ressuscita o defunto. A gente não fala isso para ele. Mas sim, o que a gente fala? Se realmente eu sou um profeta, me fala uma coisa que vai acontecer no futuro. E ele fala, e a gente espera. Se realmente acontece, e não caiu nenhum detalhe do que ele prometeu, aconteceu 100% com todos os detalhes, aí você sabe que ele é um profeta verdadeiro. Mas se não, se caiu mesmo um detalhe pequeno, aí você sabe que é um profeta falso. Se errou alguma coisinha, já é um profeta falso. E a gente verifica ele algumas vezes, e se em todas as vezes a gente viu que ele acertou na mosca, então isso é um profeta verdadeiro, como está escrito sobre esse profeta Samuel, que todo o povo judeu, desde Dan até Beersheba, eles sabiam que é um profeta verdadeiro para Deus. Maimônides pergunta, mas você também tem aqueles videntes, cartomantes, outras coisas que também falam o que vai acontecer. Não tem? Aqueles que jogam cartas lá, botam o osso na boca e fala a coisa que vai falar no futuro, sei lá, existem muitas práticas. Existe? Pega caveira, faz ocos pocos, tem muita coisa que eu não conheço. E eles falam coisas futuras. Então, qual a diferença que existe entre um profeta verdadeiro e profeta falso?
Ele fala aqueles que esses videntes e esses tipos de videntes, ele fala nem tudo que eles falam acontece. Talvez uma parte sim, uma parte não. E pode ser que aquilo que eles falam nada vai acontecer e que eles erram em tudo. Porém, o profeta, a profecia dele acontece em todos os detalhes. Como está escrito em Reis 2, Reis Beit, ok? 10:10, que a palavra de Deus não vai cair no chão, não vai cair no chão significa não vai falhar, a palavra de Hashem. Assim está escrito também em Jeremias, o profeta que teve um sonho, e vai contar o sonho. E aquele que minha palavra está junto com ele, e vai falar as palavras da verdade. O que tem a ver como chama? Teven é o feno, junto com a barra, que é a casca, enfim. Ou seja, ele fala que aquilo que os videntes veem é como um feno, está misturado lá um pouquinho de casca. Mas na palavra de Deus, é só mesmo a essência. E assim, então, ele fala aqui, um profeta, ele vem informar coisas futuras que vão acontecer, tanto coisas comunitárias, quanto coisas particulares para pessoas individuais, como Saul, que ele perdeu os jumentos, ele foi procurar o profeta Samuel para informar onde é que estão. E assim, um profeta ele não vem ensinar uma nova religião, aumentar uma mitzvah ou diminuir uma mitzvah. Os castigos e as maldições que um profeta ele fala, aqui tem uma coisa interessante. Eu talvez vou explicar, depois a gente vê aqui dentro. Tem dois tipos de profecias. Profecias boas e profecias ruins. Então pode ser um profeta que vai falar para você, se você não se arrepender, então vai ter guerra. Se vocês não fizerem tchuvá, voltarem para Deus, vai ter fome. Uma profecia ruim. Existem profecias boas. Mashiach está chegando. Vai ter bastante... Amanhã vai ter bastante abundância e fartura. Profecias boas. Aonde você consegue realmente testar um profeta, se ele é um profeta verdadeiro ou falso? Na profecia boa. Por quê? Porque quando a profecia é ruim, se o povo faz tchuvá, Deus cancela a desgraça. Deus, ele também é todo piedoso, ele pode perdoar também. Então você não consegue provar se um profeta é verdadeiro numa profecia ruim. Onde você prova? Na profecia positiva. Se ele fala uma coisa boa, aquilo tem que acontecer. Deus não volta atrás. Porque essa é a regra que ele fixou na sua Torá. Então tem uma história no Tanar, profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele estava falando o tempo inteiro, avisando os reis sobre a destruição do templo, do primeiro templo. E era uma profecia atrás da outra. Até o ponto que colocaram ele no calabouço, depois jogaram ele num porão. Ele quase foi morto. E Deus falou para ele, faz uns estribos, fica andando. E ele andava nos reis ali, e falava, assim disse o Eterno dos Exércitos. Não, desculpa, esse era do Hanani Ben Azul. Outro. Ele falava coisas ruins, ele falava profecias ruins. Naquela mesma época surgiu um outro cara, o nome dele era Hanania Ben Azur. Hanania Ben Azur, ele falava que ele era um profeta. E ele se levantou, foi logo um pouquinho antes da destruição do primeiro templo. Já tinha sido exilado os sábios para a Babilônia, e também parte do exército tinha sido exilado, os artesãos tinham sido exilados, de modo que o povo não tinha muito como se defender também. Eles não tinham como fazer suas armas de guerra. Eles não tinham já um exército organizado, foram exilados.
E Jeremias falava, voltem, Deus ainda pode poupar vocês, não destruir o templo. E aí, nessa situação, surgiu Hanania ben Azur. Hanania ben Azur, ele começou a falar, assim disse Deus dos exércitos, em breve eu quebrarei o jugo dos babilônios de vocês. Eu vou trazer de novo os sábios para essa terra. Eu vou trazer de novo os utensílios do templo para essa terra e vou reconstruir. E começou a falar profecias boas. E o Ermial falava para ele, quem dera que sua profecia fosse positiva, Hanina. Seria o dia mais feliz da minha vida. Mas infelizmente não é isso que Deus fala para o povo. E você continua ainda a alimentar o povo com essas esperanças falsas. E começou a repreender o Hanina ben Azur. E o Hanina ben Azur desafiava o profeta Jeremias, Jeremias, e falava, prova que sua profecia é verdadeira, me dá um sinal, me dá um sinal. E o profeta Jeremias falava, eu não tenho como provar que eu sou um profeta verdadeiro, porque minha profecia é para o mal. E se Deus se arrepende, o povo faz teshuvá, minha profecia não vai acontecer. Mas você está fazendo boas profecias, vamos ver se você é um profeta verdadeiro. Mas ele continuava pressionando o profeta Jeremias, ele queria um sinal. O profeta Jeremias falou, se você quer um sinal, então você vai ter. Você vai morrer na véspera de Rosh Hashanah. Isso ele falou. Na véspera de Rosh Hashanah, esse Hanina ben Azur perdeu as forças e faleceu. Só que antes de falecer, ele chamou o neto e falou, vinga a minha morte desse profeta. O neto depois pegou o profeta Jeremias, trouxe ele de volta até o rei, que também estava com muita raiva dele, porque ele só estava profetizando coisa ruim. O rei mandou jogar ele num calabouço, num poço fundo. Ele quase morreu lá, até que salvaram ele milagrosamente. Então, a gente tem uma regra importante aqui. E quando vem profeta, que a gente sabe que é um profeta verdadeiro, a gente sabe porque ele já fez que é uma pessoa temente a Deus, cumpre as mitzvot, etc., estuda a Torá, ele não vai acrescentar ou diminuir nada, e ele fala uma profecia positiva, Deus está amarrado, é obrigado a cumprir. Porque essas são as regras que Deus colocou na sua Torá. Então, muito bem, pessoal. Hoje a gente fecha, então, aqui essas leis de profetas do Maimônides. E na próxima aula a gente vai falar sobre profecias que a gente tem contemporâneas hoje em dia. Muito interessante. Só que como semana que vem vai ser a festa de Pessah, e a outra semana vai ser um dia depois de Pessah, a gente vai fazer uma interrupção 2 semanas somente, ok? E a gente volta normalmente na terceira semana com a aula normal. Boa noite, pessoal.